tá? Quem puder e quiser liberar a câmera, pode liberar. Quem não puder, é porque tá com o bebê do lado, criança que ainda não dormiu, tá amamentando, tá deitada na cama depois daquele dia maravilhoso, descansando, pode ficar com a câmera desligada mesmo. Se vocês quiserem falar, podem liberar o microfone. Se não puder liberar o microfone, vocês podem escrever aqui no chat, que de vez em quando a gente vai dar uma olhadinha ali para conversar com vocês. Eu vi as mensagens que as meninas mandaram antes, tá? Mas fiquem à vontade, tá bom? Sintam-se em casa, sintam-se aí em família, tá bom? Nós falamos muito sobre mães, o inglês guiamos, né? Assim, tendo a mãe como base, mas nós temos pais também, inclusive o Vinícius, que daqui a pouco ele vai entrar no encontro em algum momento. O Vinícius, acho que o Vinícius, não tá indo. Mas o Rubens acabou de perguntar se aqui é apenas para mães. Não, Rubens, você é bem-vindo, viu? É porque acaba o seguinte, que muitas vezes, né, como as meninas aqui estavam falando, acontece muita indicação em grupos de mães, né, de mães que estão ali acompanhando o trabalho de diversas pessoas que acabam produzindo material, falando de diversos assuntos relacionados à educação. Então, majoritariamente, nós temos sempre mamas, como a gente diz. Mas isso não significa que os pais interessados também na educação dos filhos estejam aqui presentes também, tá bom? Então, fique à vontade. A gente hoje vai falar sobre 4 formas simples de viver, de criar filhos bilíngues dentro de casa, mesmo que os pais, né, mesmo que a mãe, o pai, ali, quem for guiar essa criação bilíngue, não saiba inglês, comece do zero, comece nessa perspectiva de ir aprendendo conforme ensina os filhos. E nós vamos falar um pouco hoje também sobre uma das crenças erradas que envolvem a questão do bilinguismo. Você não precisa estar necessariamente ensinando para que o seu filho aprenda. E o que eu quero dizer é que nós não precisamos de um ambiente de ensino formal para que a criança aprenda algo. E aí eu quero já começar fazendo um paralelo do seguinte: imagina só, seu filho nasceu, seu bebezinho. You're welcome, Rubens. Imagina que você nasceu, você tem um bebezinho em casa, certo? O seu filho vai aprender a andar só quando você colocar ele numa aula de psicomotricidade? Não. O seu filho vai aprender a comer somente depois que ele for a uma consulta com uma nutricionista e ele tiver uma aula sobre os alimentos. Olha, isso aqui é uma proteína, isso aqui é um carboidrato, isso aqui é fibra. É assim que funciona? Não. O seu filho vai conversar com você somente depois que você apresentar uma série de flashcards na língua materna lá, você fica assim: cachorro, cachorro, au, au. É assim que a gente faz? Não. Os nossos filhos estão o tempo todo aprendendo, mesmo aqueles que são mais velhos, tá? Isso não vale só para bebezinho. Mas mesmo as crianças maiores, elas estão o tempo todo aprendendo, absorvendo uma série de coisas essas coisas estão ali imersas dentro de uma atmosfera. Então, é por isso, inclusive, que as crianças, elas são exímias imitadoras, não é? Às vezes elas fazem uma cara, às vezes elas fazem um gesto, uma expressão, usam formas de falar que você fala assim: gente, eu vi o meu marido, eu vi a minha esposa, né? Naquela criança, porque ela consegue, com muita capacidade, representar as coisas que o tempo todo ela vê sendo ali reproduzidas, sem ninguém estar ensinando. E o inglês, o bilinguismo, ele também pode ser vivido dessa forma. E eu queria já começar colocando a gente dentro desse eixo. Nós vamos falar aqui hoje dentro de uma perspectiva de um inglês que não é necessariamente ensino formal, não é um inglês necessariamente ensinado, mas é um inglês aprendido. Ou seja, a criança ela é capaz de aprender porque o inglês está acontecendo dentro de casa. E existem formas que a gente pode utilizar para que alguns caminhos que a gente pode escolher, né? Para que
essa criança consiga viver isso dentro de casa e para que a gente consiga oferecer. Mas antes, Tainá, conta para mim um pouco da sua, conta aí para a gente, né? Um pouco da sua trajetória nesse sentido. Como que você chegou nesse mundo? Conte sua experiência como mãe. Conta aí. Eu vou dizer para vocês que eu já era professora de inglês, eu já sou, né, professora de inglês há mais ou menos 10 anos. E para mim, como professora, nunca tinha me ocorrido que um dia eu poderia ensinar o meu filho, poderia ter um filho bilíngue, sem que fosse ensinando ele igual as crianças da escola, sentando e aprendendo ali formalmente. Então, quando meu filho nasceu, o meu filho mais velho, que está perto dos 6 anos agora, foi uma imersão, tanto para ele quanto para mim, no mundo da criação bilíngue, que as pessoas geralmente não pensam isso. Eu não sei se quem é novo, né? Como eu falei, tinha bastante gente nova hoje chegando aqui. Se vocês já pensaram em todas essas possibilidades que a Bruna falou, né? Nessa possibilidade de aprender inglês em que tem alguém ensinando formalmente. Como é que uma criança vai aprender? Eu ficava com essas dúvidas. Como é que meu filho vai aprender inglês? Como é que eu vou ensinar? Qual que é a melhor hora para eu ensinar? As dúvidas que eu, Tainá, tinha. E eu já era professora de inglês fluente na época. Como é que eu vou ensinar para o meu filho? Eu quero que o meu filho, eu com aquele bebê no braço, de 1 mês e pouquinho, pensando, eu quero que essa criança aprenda inglês, eu quero que ele seja fluente. Qual vai ser a melhor hora para eu ensinar inglês para ele? Quando que eu vou poder... Será que eu espero ele começar a falar? Será que eu espero ele ser alfabetizado? Será que eu espero... O que que eu espero? Quando que eu consigo? Será que eu espero ele conseguir sentar para eu fazer algumas brincadeiras mais guiadas com ele para aprender red, blue? E eu ficava assim com essas dúvidas. E aí eu falei assim, quer saber? Eu sei como é que ele aprende português. E é comigo conversando com ele. Então, eu vou começar a conversar com ele em inglês, em vez de falar em português. Então, ele vai aprender inglês. E foi assim, ó, meio sem orientação nenhuma, pandemia. Eu falei, vou começar a falar com ele em inglês, já que ele aprende português me ouvindo, então ele vai aprender inglês me ouvindo. E aí, eu comecei a falar inglês com meu filho mais velho em casa. Falei assim, quer saber, eu vou falar inglês. E comecei mudei com 2 meses. Até hoje eu me lembro, eu fiz o mêsversário dele de dinossaurinho. E aí eu falei para mim, naquele mesmo dia, eu falei assim, é agora, porque a gente tem que se preparar, né? Aí eu com vergonha, assim, caramba, agora eu vou ter que falar inglês aqui na frente da minha mãe, do meu marido, ficar falando inglês com essa criança, as dúvidas de todo mundo, que inclusive hoje são as dúvidas das nossas alunas e os medos e os desafios das nossas alunas também. Fez 2 meses, eu me preparei emocionalmente para aquele momento, porque para criança isso aí é só a vida acontecendo, para nós que é um grande marco, né? E comecei a falar inglês com ele. E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, será que tem mais mães que fazem isso também? E eu fui encontrando algumas pessoas aqui, outras pessoas ali, começando a conversar com elas, a estudar mais sobre criação bilíngue. E aí que eu vi o quê? Que, gente, isso já existe há muito tempo. Há muito tempo existem mães que estão falando inglês com os filhos em casa. Isso não é inventar a roda. Tô achando o máximo, assim, nossa, tô arrasando, né? E foi assim que a gente começou a criação bilíngue na minha casa. Com o meu filho mais velho, que na época tinha 2 meses, e com as minhas filhas, que é desde a gravidez, porque daí na gravidez delas, nós já estávamos nesse ambiente de imersão. Com elas eu comecei apenas a falar inglês na barriga mesmo. Sabe quando tu vai conversar com o seu bebê? Aí eu só conversava com elas em inglês na barriga. A gente venceu, né, ao longo do tempo, estudando, aprendendo, tendo experiências, né, o medo de vergonha, medo de o que eu faço quando eu errar, vocabulário, gente, qualquer curso de inglês. Eu me lembro quando eu fui dar banho no meu filho, pequenininho ainda, e eu fui falar, olha ali né, falando inglês, look, não sabia falar ralo em inglês. Aí eu, meu Deus, como é que eu falo ralo em inglês? E naquele momento também, um monte de outras coisas eu precisei aprender, porque nos cursos de inglês tradicionais, por exemplo, você aprende o inglês do aeroporto, as nacionalidades do mundo, tu aprende um monte de coisa, mas não é um inglês que tu precisa para falar com o seu bebê. Tu não vai falar assim, ó, you are Brazilian, your friend is...
né? Então, a gente aprende, quando nós começamos a criação bilíngue na nossa casa, a gente aprende muito inglês. E a gente aprende junto com a criança. Essa é a melhor coisa que existe. Então, eu comecei com meu filho quando ele tinha 2 anos. 2 meses, a propósito. As mais novas foram desde a barriga. E é essa experiência que a gente tem tido nesses últimos 6 anos, tá? Uma experiência engrandecedora, enriquecedora. Antes até de todo mundo entrar aqui, nós estávamos conversando com a Luísa, que é a aluna que está ali. A Luísa já é aluna. E ela estava compartilhando a experiência que ela teve há poucos dias da filha dela, falando inglês com a Mana, falando sobre a Mana, se ela tinha dormido bem. Ali, a Luísa deu um oizinho para nós. E o que isso acontece? A gente fica feliz demais. Não só nós ficamos brindando com garrafinhas de alegria, mas também percebendo, as filhas dela são bem pequenininhas, se eu não me engano, tem 4 anos, Lu, tu me corrige se eu estiver errada. 4 anos e 1 ano? Isso aí. Imagina crianças de 4 anos falando inglês fluente. É essa experiência que a gente tem tido nas nossas casas, né? Em vez de esperar uma criança fazer 4 anos para botar num cursinho, para ir lá uma vez por semana e estudar inglês uma vez por semana, para aprender algumas coisas. Não. A gente traz isso para dentro da nossa casa. E é isso que a gente quer falar com vocês essa noite, dessa opção que, para mim, como professora de inglês, era algo que nunca tinha passado na minha cabeça ser possível, mesmo ensinando crianças. E hoje, eu posso vivenciar isso com os meus filhos em casa, né? E é isso que nós queremos falar para vocês. E existem essas 4 formas de fazer isso, de viver o inglês dentro da casa de vocês, sem precisar ser fluente, tá? Eu comecei fluente porque eu era o quê? Professora, eu sou professora, eu era professora nas escolas, apesar de que, como eu falei para vocês, eu aprendi muito mais dentro de casa, falando inglês todos os dias e aprendendo um pouco para ensinar aquele pouco no dia seguinte, do que em muitos anos, até mesmo dando aula, tá? Nós temos mães, inclusive, dentro do Clube de Inglês em Família, que começam com inglês 0, né? Tudo que a gente tem disponível, quero só fazer antes de passar a palavra de volta para a Bruna, antes de... você não precisa ser fluente. Dentro do clube, nós oferecemos todo esse suporte para vocês. Se você é fluente, você consegue usar o que tem lá. Se você não é fluente, você pode aprender inglês enquanto ensina os seus filhos. É isso que nós queremos falar para vocês, porque é um mudar a chave, tá? As pessoas pensam que não dá para ensinar inglês sem ser fluente para os filhos, ensinar inglês para os filhos, falar inglês com os filhos sem ser fluente. A maior parte das pessoas pensa que é impossível, e na verdade é possível. A gente vai mostrar para vocês como. As pessoas pensam que a criança no Brasil não pode falar inglês, a gente não pode falar inglês com a criança, não pode fazer criança bilíngue porque vai ficar confusa, porque não vai aprender o português, porque vai atrapalhar a alfabetização, porque... Não, tá? Nós somos a prova viva. Nossa, assim, não estou falando só de eu e Bruno, estou falando de mais de 300 famílias que têm vivido isso todos os dias, tá? É uma coisa que já acontece no mundo, já acontece, está começando a acontecer agora no Brasil também, tá bom? E aí, essa é a minha experiência curtinha, que eu queria muito falar para vocês e precisava falar para vocês, porque para que vocês não pensem e não se enganem e não esperem e não percam tempo, tá? Temos muitas mães dentro do Clube de Inglês em Família que chegam para nós com crianças de 6 anos, 7 anos, e não é que esteja tarde, é que são formas diferentes, abordagens diferentes, e aí elas dizem assim, ai, como eu queria ter, descoberto essas coisas, visto isso quando eu tinha um bebê em casa, como eu queria saber disso antes, tá? E vocês estarão sabendo disso agora. Se você tem um filho de 10 anos, não tem problema, são só abordagens diferentes, mas é possível, tá bom? Agora, Bruna, conta para nós a tua experiência com as suas crianças de criação bilíngue. Então, por aqui a experiência foi muito parecida. Acho que foi a Juliana que até perguntou aqui no chat, deixa eu ver. Foi Juliana Almeida, perguntou aqui no chat se precisa ser fluente para a gente conseguir viver isso. E eu vou te responder, Ju, que não, e eu quero já puxar essa sua pergunta para contar a minha experiência. Veja bem, eu já era professora de inglês quando eu também tive minha primeira filha,
quando eu estava grávida. E eu pensava assim, quando ela nascer, eu vou falar inglês, vou ensinar inglês para ela, mas isso era tudo muito vago na minha cabeça, né? Como isso ia acontecer era vago. Eu não tinha pensado, formulado isso na minha mente sobre como isso ia acontecer na prática. E é justamente esse o ponto que muitas pessoas perdem aquilo que é o mais precioso, que é o tempo. É o que a Tainá acabou de falar. Porque se a fluência fosse um pré-requisito para que o filho fosse bilíngue, dentro de casa, viver criação bilíngue, etc., se o mais importante fosse ser fluente, todo filho de professor de inglês falaria inglês fluentemente. E não é verdade. Inclusive, uma das dúvidas, assim, mais, o tipo de pessoa que mais me procura, um dos tipos, são pessoas que são fluentes em inglês e falam assim, mas o que eu faço? Aí, a Luísa é fluente em inglês, mas não basta você ser fluente em inglês. Na verdade, o pré-requisito não é proficiência de língua, né? Não é a pessoa conseguiu porque a Tainá conseguiu porque ela era professora, a Bruna conseguiu porque era professora de inglês. Não, porque senão todo filho de professor de inglês, todo filho de alguém que já morou fora, que mora fora, inclusive, temos mães que moram em Orlando, né? E mandam mensagem, mas o que eu faço? Como eu administro as duas línguas? Não é, a língua não é o pré-requisito. O pré-requisito é a vontade de fazer isso acontecer dentro de casa. E o grande desafio, inclusive para mim hoje, para a Tainá, para todas as nossas alunas, o grande desafio não é ter um grande repertório em inglês. O grande desafio é a gente intencionalmente viver isso com constância. É tomar essa decisão todos os dias, de olhar para a criança e falar assim, não, eu escolhi isso e eu vou oferecer isso para eles. Em meio a todas as nossas outras demandas, né? A minha história, então, ela é muito parecida com a da Tainá também. Gente, nós somos separados na maternidade, né, Tainá? Ai, ai. Eu tive a minha primeira filha e também me vi na mesma situação. Eu comecei a falar inglês com ela, a minha primeira sensação era que aquilo era forçado. Não sei se vocês já tentaram fazer isso com os filhos de vocês. No começo parece uma coisa forçada. Parece que você está fazendo um personagem. Parece que aquela comunicação não é afetiva o suficiente. Parece que ela é fingida. E eu tinha receio assim, nossa, mas não é fácil falar assim, né? Então, mesmo que eu saiba falar inglês, não é fácil eu incluir isso na minha rotina, no sentido de que eu não sei como é que eu vou administrar isso, como é que eu vou fazer? Mas eu vou falar o tempo todo. E quando eu estiver na rua e as outras pessoas ficarem olhando para mim, aí eu paro e falo português, mas precisa ser o dia todo, porque eu não sei se eu estou afim de falar inglês o dia todo. E aí, muitas questões vão surgindo, né? E foi aí, justamente, a maternidade, apesar de eu já ser da área há muitos anos, foi a maternidade que trouxe essa perspectiva da vivência da língua no lar, né? Dentro de casa. E aí também abriu-se para mim o mundo da criação bilíngue, eu entendi, eu aprendi que não é só dentro dos contextos de ensino formal que a língua pode acontecer, que a criança pode realmente aprender. Então, eu não precisava ser uma professora para minha filha. Eu era mais que isso, eu era uma mãe dela. Né? Então, vocês são isso, vocês não precisam ser professoras apenas dos filhos de vocês. Vocês são mães, vocês podem oferecer o que uma sala de aula não pode. Contexto de sala de aula é muito rico, é muito válido, é maravilhoso. Eu vim de lá. Eu não estou aqui de forma alguma diminuindo a sala de aula. Pelo contrário, eu estou aumentando o lar. Se a sala de aula é importante, o lar ainda mais. E por quê? Porque o contexto de sala de aula, as interações, elas são simuladas. Porque você não consegue, em 2 vezes na semana, ensinar aquela criança que vai lá numa sala de aula, por exemplo, no cursinho de inglês. Ela vai para o cursinho de inglês, ela senta lá, ela não consegue saber como se portar no restaurante, como se tomar banho em inglês, ela está dentro de uma sala de aula, então todas as interações são simuladas. Por isso que tem aquele CDzinho, aquelas pessoas falando, aí você tem que repetir o diálogo. É por isso que é assim, porque é simulado, porque a criança ela precisa de alguma forma estar imersa em um tipo de interação para ela aprender como que ela falaria naquele contexto. Só que na criação bilíngue, e aqui eu quero já fazer essa distinção, criação bilíngue são essas interações naturais que acontecem no dia a dia, onde quer que você vá.
E a educação bilíngue é o momento em que você senta e aplica um material, um momento ali de estudo da língua, você vai aprender como colocar um verbo na frase, mesmo que seja lúdico, né? Mesmo que você consiga fazer isso com a criança de uma forma um pouco mais infantil, é um momento de estudo da língua. Essa é a educação bilíngue. E esses dois caminhos, eles são distintos, porém eles caminham juntos. Em algum momento a criança vai estudar a língua. Pensa no português. O seu filho, ele nunca teve uma aula de português aos 2 anos de idade, mas ele interage em português com você o tempo todo. A criação bilíngue é essa interação natural que acontece dentro de casa, só que em 2 idiomas. Não é verdade? Ó, você quando fala português com seu filho, você imagina o seu dia a dia na sua casa. Você fala assim, menino, senta direito, pega o prato. Ah, pega a colher ali para a mamãe na gaveta. Agora senta aqui, ó, senta direito, vamos fazer oração, não sei o quê, vamos comer. Tudo isso você não está estudando o português, você está usando o português para interagir, para falar, para se comunicar. Isso é uma criação monolíngue em português. Você está vivendo em português, exato. Agora, imagina fazer isso em 2 idiomas. E isso é o que a gente chama de criação bilíngue. E aí a gente tem a adição da educação bilíngue. Assim como a criança tem aula de português, ela vai ter em algum momento uma aula, um estudo de inglês. Um momento direcionado de leitura em português, um momento de literatura, um momento direcionado de literatura em inglês. Entendem? Então, essas duas coisas são meio que 2 metades de uma mesma laranja. São 2 lados de uma mesma ilha. 2 caminhos de uma mesma montanha. Você vai chegar lá. Só que de formas diferentes, mesclando, juntando, unindo essas 2 forças. Então, hoje nós vamos falar de 4 formas, tá? De como criar filhos bilíngues. 4 formas simples, validadas, são abordagens que vocês podem achar em livros teóricos sobre bilinguismo. 4 formas de aplicar e de viver exatamente isso que a gente está falando dentro da sua casa. E não, você não precisa ser fluente, porque existem várias famílias, existem várias realidades, vários fatores. Então, você vai escolher talvez um caminho que para você funcione. A Carolina, né, vai escolher um caminho que para ela funcione, que a Cláudia vai falar, não, mas esse caminho para mim é melhor o outro. Então, a gente precisa saber ler a nossa realidade dessa forma. Então, vamos começar, né, Thay, com o primeiro caminho, que esse é um dos mais, assim, democráticos de todos. É esse caminho que faz ser possível para todas as famílias, tenham ela fluência em inglês ou não, sejam elas famílias homeschoolers ou não, sejam elas famílias super ocupadas ou não, família com 1 filho ou 10 filhos, esse método é o método que abraça a gente, porque ele funciona para, assim, praticamente todo mundo. Diga aí, Tainá, vamos falar sobre o time and place. Time and place. Se nós fôssemos traduzir, anotem, esse é o método número 1 que nós estamos falando aí para vocês. Time and place. Se nós fôssemos traduzir a expressão time and place, seria hora e lugar. Então, no método time and place, a sua família vai escolher um determinado momento do dia e um local específico para falar inglês. Então, por exemplo, todas as vezes na mesa do café da manhã nós vamos falar inglês, tá? Então, se você é fluente, e aí temos também, né, 2 realidades. A família fluente, que quer escolher o time and place, vai falar inglês durante o time and place, ali vai usar o vocabulário e as expressões gramaticais que já conhece. Aquela família que não é fluente, o que vai fazer? Vai definir, então, nós vamos falar inglês durante a hora do banho. Por exemplo, vocês que escolhem qual é a hora do dia, o local da casa. Toda vez que a gente entrar no quarto, a gente vai falar inglês dentro desse quarto. Toda vez que a gente sentar na mesa do café, a gente vai falar inglês. Toda vez que a gente for brincar lá fora, embaixo daquela árvore, a gente vai falar inglês. Vocês que escolhem. Mas vamos dizer assim, vocês escolheram falar inglês durante a hora do banho. E vocês não sabem inglês nenhum. Então, começando aí do zero, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no que nós chamamos, né, que a Bruna deu esse nome maravilhoso, que é o método da mamãe passarinha. Ela vai lá, como que a mamãe passarinha faz?
Ela vai todos os dias, vai lá, pega um pouquinho, todo momento, né, para alimentar os bebês famintos. Pega uma minhoquinha, aquela minhoquinha, ela vai lá e coloca o alimento na boquinha da criança. Então, ela vai lá de pouquinho, pega um pouquinho, vai lá e entrega. Pega um pouquinho, vai lá e entrega. E é essa a ideia. Se vocês não sabem inglês e escolheram falar no café da manhã ou na hora do banho, vocês vão aprender o vocabulário que vocês vão precisar naquele momento específico. Então, vocês vão aprender lá, na hora do banho, eu preciso de esponja, de sabonete, eu preciso de água. Quais são as expressões? Ligue o chuveiro. Enxague, rinse off, scrub. Wash your hands. Wash your hands. Vocês vão aprender aquilo que vocês precisam usar naquele dia, naquela semana, naquele momento. Então, vocês não sabem nada, vocês vão lá, vão aprender um pouquinho e vão ensinar, vão praticar, vão colocar aquilo em prática com os filhos de vocês. Ah, mas é muita coisa para aprender. Vocês aprendem um pouco, colocam em prática. No outro dia, na outra semana, vocês aprendem mais um pouco e coloquem em prática novamente, sem deixar de praticar aquilo que vocês já aprenderam antes. Tá? E por que é eficiente, né? Nós, não só no time and place, mas em todos os métodos. Qual que é a eficiência de ensinar inglês em casa, de aprender enquanto ensinam os filhos? Porque quando nós fazemos algo para os nossos filhos, a gente se empenha muito. Eu tenho certeza que é com todas as famílias, né? Então, assim, a gente se empenha naquilo, a gente se dedica, a gente estuda, a gente se dedica aqui os meus 30 minutos hoje para aprender algo novo no dia seguinte para colocar em prática. Mas não só por isso. É inglês da vida real, é o inglês do dia a dia. Você não vai lá e estuda e esquece, na semana que vem, na minha próxima hora de estudo, eu vou aprender de novo. Não, você aprendeu algo e você imediatamente, no dia seguinte, mas é assim, ó, num breve período de tempo, enquanto a sua memória ainda está fresca, você pega aquilo que você aprendeu e você coloca em prática com os seus filhos. Isso é bom para a memória das mães e dos pais. Dizem que a memória da mãe fica bem sofrida depois que nascem os filhos. E esse é o benefício de aprender enquanto ensina os filhos. Porque você vai praticar aquilo que você aprendeu. Normalmente, nós temos, olha, esses relatos são relatos verdadeiros que as alunas colocam no clube lá dentro para nós ver. E a gente está sempre compartilhando. Tem até um destaque lá no Instagram. Depois vocês olhem lá. Tem um destaque chamado feedbacks. O que nós ouvimos todos os dias. As pessoas falam, estudei inglês por anos e não sei mais nada, mas agora que eu estou ensinando meu filho, eu consigo me lembrar, consigo aprender, consigo praticar. Por quê? Porque é colocado em prática. É o inglês da vida. É inglês que você aprende e você pratica, não é para ficar numa situação hipotética. Não é um conteúdo que vai ser jogado dentro da sua cabeça e nunca mais tu vai usar. Ou que você, não, aprendi isso agora. Então, quando eu for viajar para um país de língua inglesa, aí sim eu vou poder praticar. Tu vai esquecer. Mas quando você pratica com seus filhos todos os dias, enquanto você pratica e enquanto você aprende, os seus filhos estão aprendendo juntos. E essa comunicação faz com que vocês dois aprendam. Inglês é comunicação. Línguas, isso é comunicação. É preciso ter duas pessoas se comunicando uma com a outra para que aquilo seja aprendido. A língua é viva. A gente precisa mantê-la viva para que ela fique fresca na nossa cabeça também. Tá? Por isso que a criação bilíngue é muito eficiente para aprender, mesmo nos mais variados contextos. Tá? E é isso que a gente faz no Time and Place. Tu aprende um pouquinho, coloca em prática com os seus filhos. E todos os dias tu vai dar banho no seu filho quando? Todos os dias. Todos os dias você vai falar inglês dentro da sua casa. Talvez no primeiro dia você fique se sentindo insegura. No segundo, tu já consigo falar melhor isso aí. No terceiro, tu já vai estar dominando aquilo. Ah, mas e se eu estiver falando errado? Tu vai aprender a forma correta e tu vai falar novamente a forma correta, tá? A maior dificuldade do Time and Place, não só do Time and Place, mas de todos os métodos, todas as outras opções que a gente vai falar aqui também, uma das maiores dificuldades é que as mães dizem assim, ai, o que eu vou aprender primeiro? O que eu devia aprender? Eu sou zerada no inglês. O que eu vou aprender primeiro para ensinar meu filho? Onde eu vou aprender? Como eu vou ter certeza de que isso que eu estou aprendendo
tá correto, dependendo da fonte, né? Por isso que e foi nesse contexto que surgiu o Inglês em Família, para que as mães tenham esse direcionamento de o que você aprende primeiro, como você coloca isso em prática, isso está certo ou não? Como é que é a minha pronúncia? Onde é que eu vou, com quem que eu vou saber a pronúncia? Você não precisa ficar assim, meu Deus, eu vou pesquisar no Google. O Inglês em Família, ele está ali para dar essa segurança, para facilitar esse processo de aprendizagem da mãe. Eu sei que a gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se nós podemos facilitar isso para vocês, estamos aqui. Tá? Então, ali no Inglês em Família, vocês têm esse direcionamento. A Juliana perguntou se tem que estudar todos os dias para fazer a aula do dia com as crianças. Depende dentro ali do clube tem vários caminhos, Juliana. Tá? Então, temos caminhos, por exemplo, que é o do Baby English, que você tem uma aula de 10 minutos. Vocês não me digam que vocês não têm 10 minutos por dia para assistir uma aula. E nessa aula vocês vão aprender algo novo com a Bruna. Foram as aulas que a Bruna gravou. Deixa lá, ó, perfeitinho, estruturado. Então, todos os dias tem uma aula de mais ou menos 10 minutos, dá uma variação um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é uma média de 10 minutos. Tu assiste aquela aula e tu coloca em prática com seus filhos. Tem o checklist ali, tem por escrito o PDF, que a Bruna já deixou todo organizado para vocês. Então, no Baby English, é todo dia que tu assiste a aula. Todo dia que tu vai lá e aprende um pouquinho. No desafio First Steps, que é para depois do Baby English, para as crianças ali com mais ou menos 4 anos, são 2 aulas por semana. Tu assiste essas 2 aulas e aí tu pratica todos os dias da semana a mesma coisa. Tá? Então, depende. O ideal, e o que a gente vive falando ali para as alunas do Clube de Inglês em Família, é que a gente esteja sempre aprendendo algo novo. Quanto mais nós entramos nesse ambiente de imersão com as crianças, de estar falando com eles, de estar se comunicando, mais a gente vai aprender. Tá? Então, todos os dias, por exemplo, eu ainda aprendo muitas coisas todos os dias. Ali na prática com as crianças, inclusive já teve caso deles me ensinando coisas, né? Então, todos os dias a gente aprende um pouquinho. Sim, nós temos que aprender todos os dias um pouquinho. Tá bom? Mas, hein, Ju, olha só, essa sua pergunta, a Cris agora também mandou, né? Sobre as aulas e tudo mais. Cadê? Apareceu aqui para mim, sumiu a última pergunta, mas... Ela perguntou assim, ó, como é a questão da pronúncia? Nessa aula, eu vou aprender todas as pronúncias? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai passar os 4 métodos que eles são utilizados em vários países. E aí a gente vai mostrar para vocês, parte por parte do clube, o que tem, como é que funciona, tirar dúvidas de vocês, porque essas coisas vão ficar muito claras. É normal que agora vocês acabaram de entender o que é criação bilíngue, o que é educação bilíngue. Essas dúvidas, né, elas vão borbulhando mesmo. E a gente fica mesmo com essa insegurança assim de, mas será que eu vou conseguir aplicar? Mas como é que fica essa questão se eu não sei nada? Como é que eu vou pronunciar? Por exemplo, eu, Bruna, sou praticamente zerada em francês. Como que eu vou ensinar francês para minha filha se eu não sei? Como é que eu vou falar? Sei se eu vou estar, sei lá, falando bonjour direito, se eu estou pronunciando direito, se ela vai entender. E como que é o meu preparo? A gente vai mostrar para vocês exatamente como que isso é na prática ali dentro do clube. Mas agora eu quero que vocês imaginem a rotina de vocês. A primeira possibilidade que vocês têm de criação bilíngue e também de educação bilíngue ali de uma forma complementar é o time and place, que é esse método que a Tainá acabou de explicar, que é separar um momento e uma hora, um lugar ali do dia para que você possa interagir com o seu filho em inglês. Esse método, time and place, como a gente disse, ele é o mais democrático de todos. Então, quem tem rotina corrida, quem tem filho de idades diferentes, consegue aplicar isso daí, tá? O segundo método, ele exige um pouco mais, então talvez ele seja mais interessante para aquelas mães que já têm uma desenvoltura da língua, né? Mães que já se comunicam em inglês com uma certa facilidade, que já tem um pouco mais aí de conhecimento do inglês, que se chama OPOL, One Parent, um pai, One Language, uma língua. Ou One Person, uma pessoa, One Language, uma língua.
um pai uma língua ou uma pessoa uma língua. No que consiste esse método? De que forma esse caminho ele se dá, né? O One Parent, One Language é aquele método que é o que talvez permeia a nossa cabeça quando a gente fala sobre criação bilíngue. É o que a Juliana tinha perguntado mais cedo. Então, eu preciso falar com meu filho 100% inglês o tempo todo? Bom, se você escolher por este método, por esta forma, por este caminho, o OPOL, ele propõe o seguinte, que um pai ou uma pessoa que vive dentro de casa fale em uma das línguas com o filho e o outro pai fale em outra língua. Então, vamos supor, você e seu marido têm seus filhos. Você fala só inglês, com sua esposa, se o Rubens estiver aí ainda, sua esposa fala somente inglês e você fala somente português e vice-versa. E essa interação, ela pode ter, claro, uma língua ali quando tem todos no mesmo ambiente, mas via de regra, você se comunica majoritariamente aí a Tainá colocou, né, que é o método que eles escolheram. Então, a Tainá fala, por exemplo, com o Edward, com a Megan e com a Lizzie, ela fala majoritariamente do tempo em inglês. E o Gustavo, que é o marido da Tainá, fala em português, certo? Esse método funciona, assim como o time and place também, tá, gente? O time and place, você pode começar de pouquinho. O método número 1, que a gente tinha mencionado, você pode começar de pouquinho, meia horinha por dia, 1 hora na semana, durante 1 hora, durante o chá da tarde, de terça e quinta, nós vamos falar em inglês. É claro que quanto mais tempo de input, o que é input? É quantidade de tempo de exposição, né? Língua dentro da cabeça da criança. Quanto mais tempo de exposição à língua, mais rápido você tem ali aqueles resultados visíveis das interações. Então, as crianças elas vão desenvolvendo mais rápido, porque mais está sendo exigido delas, certo? Agora, o One Parent, One Language, ele é muito famoso também em contextos interraciais. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, um pai americano e uma mãe chinesa, os pais, geralmente, costumam falar na sua língua materna com a criança, tá? Mas isso só funciona nesses contextos? Não. Tá aí a Tainá para provar o contrário. Então, uma família totalmente brasileira, Tainá e Gustavo nasceram no Brasil, moram no Brasil e eles usam One Parent, One Language. Então, esse é o segundo caminho. Já para a gente não perder muito tempo, para a gente conseguir mostrar tudo do clube com muita calma para vocês, o terceiro caminho... e o italiano com time and place, exatamente. A Tainá ainda tem uma terceira língua. Tainá e eu, né? Eu entrei nesse mundo aí esse ano. A gente começou com o italiano aqui também, com time and place. Então, a gente já tem contas de 3 línguas dentro de casa. Inclusive, só um parênteses, essa semana a gente estava na igreja, aí o pessoal sabe, né, que as crianças falam em outras línguas. Aí uma irmã lá da igreja pegou e colocou suco para minha filha do meio, a Elisa, a segunda filha. Colocou suco para ela e falou assim, como é que fala? Aí ela, tipo, foi falar obrigada, né? Mas antes dela falar, aí a moça falou assim, em inglês. Aí ela, não, eu vou responder em italiano, grazie. Aí eu fiquei felizona. Por quê? Porque a desenvoltura em italiano é uma coisa 100% nova para mim. Mas, enfim, é possível, tá vendo? E o terceiro método, o terceiro caminho, a terceira forma, primeiro time and place, a gente mandou até ali no chat para você se lembrar, que é um tempo, um momento, um lugar do dia, você vai oferecer ali o inglês para a criança. Segundo método é o OPOL, é esse One Parent ou One Person, One Language. Um dos pais, uma das pessoas oferece somente interações em uma língua e o outro na outra. É uma forma de administrar essas línguas dentro de casa. O número 3 é o método que eu escolhi. Eu não faço o OPOL. Viu, Juliana? Então, assim, precisa falar 100% do tempo em inglês? Esse não foi um caminho que eu escolhi, tá? Eu escolhi o Mixed Language Policy. Esse é o método mais folgado de todos, porque ele é o menos, digamos, rígido, assim. Ele não tem meio que uma disciplina de um momento do dia ou um lugar, não tem também essa administração por pessoas, tem que ser meu marido, tem que ser eu. Ele não tem necessariamente um parâmetro. É basicamente, quero falar inglês, falo inglês. Quero falar português, falo português.
E aqui em casa é assim que funciona. Então, por exemplo, estou na rotina com as crianças. Estou ali conversando com elas em português, de repente me dá vontade de falar inglês, ou então, assim, alguma coisa me puxa. Por exemplo, existem algumas coisas que com o tempo vocês vão percebendo que elas ficam gravadas na nossa mente mais em um idioma do que em outro. Então, por exemplo, a palavra butter, manteiga, né? Claro, eu falo manteiga, mas o ato de amanteigar o pão, de passar a manteiga no pão, eu uso mais to butter the bread, em inglês, né? A gente em inglês pode pegar um substantivo e transformar ele em verbo, ou seja, um nome e transformar em ação. Então, às vezes, quando eu quero perguntar para minha filha assim, às vezes estou lá falando português, no café da manhã, português, tal. E aí eu viro para ela e falo, do you want me to butter your bread? Aí ela fala, sim, por favor, yes, please. Entendeu? Então, assim, a gente administra essas línguas alternando. A Juliana perguntou aqui, cadê? Tem que ter um tempo mínimo por dia. Então, não existe essa rigidez. Não é como se a polícia do bilinguismo fosse bater na sua porta e falar, dona Bruna, hoje você falou apenas 1 hora inglês com seus filhos, enquanto todo o resto foi em português. Só que é aquilo que eu tinha falado. Os nossos resultados, né, a desenvoltura da criança no idioma, ela depende do tempo e a quantidade de input na língua. Então, eu sei que quanto menos inglês eu falar, menos interação em inglês eu vou ter. Então, esse método, ele deixa assim, beleza, você administra, né? Coloca nas suas mãos. Você administra essas interações. Mas, porém, contudo, entretanto, se você quer desenvolver mais, fale mais. Então, a gente tem que ter essa noção, assim, sabe? E o ideal é que tenha pelo menos ali metade, sabe? Um pouquinho a mais, assim, 60% em inglês, 40% em português, ou 50-50, mas nunca uma sobrepujando muito a outra, porque senão você acaba indo para um outro método, entende? Fala, Tainá. Eu não podia deixar de compartilhar. Eu estava aqui olhando o grupo das alunas. Agora, agora não, faz 9 minutos. A Aline mandou uma mensagem lá que eu acabei de falar aqui. Olha o que ela acabou de falar. Eu vou postar isso aqui para vocês depois. Ela mandou assim, ó. Na minha visão, mandou 4 linhas ali, que é a experiência dela, e depois falou assim, ó. Aqui eu fiz 4 anos de escola de idiomas e não saí do básico. Com o inglês em família, eu tenho avançado bastante, que não se compara com esses 4 anos que praticamente ficaram perdidos no meu passado. Chegou aí, né? Gente, é inglês todos os dias. A Bruna está falando da quantidade de tempo que, se necessário, né, respondendo a pergunta que foi feita, 15 minutos todo dia é melhor do que 1 hora uma vez por semana. 15 minutos todos os dias. Melhor para sua memória, melhor para aprendizado, melhor para tudo, em todos, tanto para aprendizado de língua quanto de estudo. Mesmo se você fosse estudar matemática, é melhor 15 minutos por dia do que apenas 1 hora no dia da semana e nos outros dias esquecer. A mensagem que a Aline mandou, que acabou de mandar, é isso. Às vezes as pessoas pensam assim, 15 minutos, meu filho não vai ficar fluente com 15 minutos de inglês todos os dias. É isso que as pessoas pensam porque não vivem isso, não veem isso. Quanto mais, melhor. Mas se você tem hoje 15 minutos todos os dias para ofertar, para brincar com seu filho em inglês, para dar um banho nele em inglês, para dar a papinha se for bebê, para cantar, para ler um livro, vocês vão ouvir muito a gente falar de ler um livro. Inclusive, temos uma aula gratuita daqui a alguns dias sobre como ler inglês com seus filhos mesmo sem ser fluente. Eu quero ver todos vocês lá, tá? Fecha parênteses. 15 minutos, se você tem 15 minutos hoje, você pode começar com esse método que a Bruna acabou de mencionar, com eficiência, para colher resultados. O que a Bruna propõe ali dentro também tem, o que tem um dos módulos dentro do Inglês em Família, que é o Baby English, é tempinho, um tempo de prática de inglês todos os dias, e a Bruna até brinca, eu vou falar, Bruna. A Bruna diz assim, seu filho falando inglês em até 8 semanas, com a interação proposta ali no Baby English. E no grupo lá, começaram a vir relatos
De uma semana, as crianças já respondendo em inglês. A Bruna falou assim, vou trocar o nome agora. Vai ser seu filho falando inglês em até 7 dias. Porque são os resultados que estão sendo colhidos. Vejam o poder de constância e afeto. Porque se o filho está aprendendo inglês, não é como qualquer pessoa, ele está aprendendo com a mãe, com o pai, dentro de casa. São memórias que vão ficar para a vida dele. Imagina as memórias de minha mãe falava inglês comigo. Eu sei falar isso em inglês porque a minha mãe falava comigo em inglês. Tá? É uma coisa muito enriquecedora. Então, agora nós vamos para o quarto método. Ó, o que nós falamos até agora? Quero ver quem está assim, ó, afiadíssima. Método número 1, time and place. Método número 2, one parent, one language, que é cada responsável pela criança fala uma língua. Método número 3, Mixed Language Policy, MLP, abreviação, se fôssemos falar, MLP. E o método número 4 é o Minority Language at Home, que é a língua minoritária em casa. Qual que é a língua minoritária aqui no Brasil, gente? É o inglês. É a língua que a gente quer puxar, a língua que a gente quer enfatizar. Não só no Brasil, em outros países também, né? Então, vamos dizer assim, num contexto em que você e o seu marido falam inglês. Existem isso, tá, gente? Temos, inclusive, no clube, famílias de mãe e o pai que são fluentes em inglês e vieram porque não sabiam como fazer para os filhos falarem inglês. Existe essa opção de colocar, de falar em casa, eu conheço, inclusive, várias famílias, tá? Que usam o Minority Language at Home, a língua minoritária em casa. Então, em casa, todo mundo vai falar inglês, em todos os momentos possíveis. Claro que existem algumas variações. Em algum momento vou falar em português, enfim. Mas o básico do método é isso, que dentro de casa, no nosso home, na nossa home, nós vamos falar inglês. Isso, inclusive, vocês devem conhecer e saber de famílias expatriadas do Brasil, por exemplo. Famílias que foram morar nos Estados Unidos, famílias que foram morar... A Jéssica, que estava aqui, agora há pouco, aluna do clube, que mora na Austrália. Ela entrou aqui junto com a Luísa, estava aqui online com a gente. Ela está na Austrália agora, ela é 10h30, deve ser quase 11 da manhã lá agora. Então, famílias expatriadas, né? No caso de famílias brasileiras expatriadas, que vão para os países de língua inglesa, o que se recomenda muito para que essas pessoas façam? O método Minority Language at Home. Lá nos Estados Unidos, o inglês não é a língua minoritária. Qual que é a língua minoritária? Português. Fale em português dentro de casa, para que o seu filho seja bilíngue, para que ele aprenda a língua dos pais também. Então, esse método, ele é usado amplamente no mundo todo, ajustando as línguas conforme o contexto. Aqui no Brasil, a língua minoritária é o quê? O inglês. Então, falar inglês dentro de casa. Aí as famílias vão olhar para esses métodos, vocês vão olhar para esses métodos e pensar, qual é o método que se encaixa na nossa realidade? Qual é o método que se enquadra no que nós podemos fazer agora? Time and place, Minority Language at Home. E importante dizer também uma coisa. Os métodos estão para nos servir, tá? Então, você não precisa se casar com o método. Vocês podem escolher o método, seguir por ele, e dali a pouco troca o método. Isso aconteceu várias vezes na minha casa, tá? O método que eu escolhi quando o meu bebê lá, estava com o meu mais velho, meu primogênito no colo, foi One Person, One Language, porque eu pensei, não, eu quero o máximo possível. Escolhemos esse método. Na nossa realidade, o máximo possível era esse, porque o meu marido não é fluente. Por exemplo, jamais eu poderia fazer aqui em casa o Minority Language. Meu marido não fala em inglês. Como é que eu vou falar só inglês com ele, com todo mundo em casa? Ele não vai entender nada. Na nossa realidade, one parent, one language. Mas em alguns momentos, por exemplo, no puerpério das minhas filhas, nas mais novas, gente, um cérebro puérpero, eu tava assim, eu preciso falar em português neste momento. Então, ela tem 2 meses. Por 2 meses, eu vou usar o MLP, que é da mistura. Então, a gente pode ir passeando pelos métodos conforme a nossa vontade, conforme nós percebemos o que funciona melhor e o que não.
tá? Não é que um método seja melhor que o outro jamais. Você não precisa, esse método é ruim, esse método é bom. Não, não é que um seja melhor do que o outro. São os métodos que se adequam a cada família em cada realidade, tá bom? Exato, e os resultados também, né? Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas é porque o filho da fulana que eu vi, que fala inglês lá com ele, já interage em inglês, já responde tudo, já formula frases, e o meu ainda não. Ou, mas o meu já consegue, mas como é que ela não consegue? O que ela faz de diferente que ainda não atingiu isso? Imaginem que existe uma roda. Imagina uma roda assim, e no meio existe um prêmio. Só que essa roda, ela não é um círculo uniforme. Existem pessoas mais distantes, pessoas mais próximas do prêmio. Existem pessoas no meio, tá? E quando a gente fala assim, rumo ao prêmio, vamos lá, tá dada a largada. Tem prêmio para todo mundo. Todo mundo vai conseguir chegar ao centro da roda. Só que algumas vão chegar mais rápido, outras vão demorar um pouco mais, porque depende da realidade de onde elas estão. Então, uma pessoa que já é fluente, e que o marido também é fluente, talvez tenha mais facilidade, e que ela tenha mais tempo, por exemplo, talvez tenha mais facilidade de chegar mais rápido em uma fluência da criança. A mãe que está começando do zero, por exemplo, que tem menos tempo, ela vai atingir essa fluência? Sim, só que não necessariamente ela vai usar o mesmo método, usar o mesmo tempo, começar com o mesmo tempo diário de exposição do inglês. Então, vejam, cada caminhada é única, assim como cada família também é, certo? Imagina lavar roupa. Eu acredito que todas vocês aqui lavem roupa todos os dias dentro de casa, ou pelo menos alguns dias na semana. Só que cada uma tem uma forma. Tem gente que separa as roupas por cores e lava somente essa divisão por cores. Tem gente que separa por tipo de roupa. Não, de segunda-feira é o dia de lavar roupa de cama. Terça-feira é o dia de lavar o uniforme. Quarta-feira é o dia de lavar... Tem gente que lava conforme vai aparecendo, mas as roupas estão limpas. E é assim que funciona em relação à administração das duas línguas. Vocês não podem se sentir que, assim, isso aqui está sendo imposto para mim. Esse método aqui está sendo imposto. Eu preciso agora, do nada, eu falo zero inglês com minha filha. E agora, a partir do nada, eu tenho que falar 100% do tempo. Isso não é uma imposição. Tá? Por isso que eu falei, não existe a polícia do bilinguismo que vai bater na sua porta e falar assim, nossa, mas como você está falhando, hein? Então, assim, o que você precisa fazer é, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no objetivo de que meus filhos se tornem fluentes. Você tem pressa para isso? Vocês vão morar no exterior, por exemplo, no ano que vem? Tem família que sim. Eu gostaria que o mais rápido possível os meus filhos estejam ambientados com o inglês, porque a gente vai viver uma situação X. Então, talvez para você seja interessante um caminho A. Eu não tenho pressa. Para mim, se ele ficar fluente lá para os 10 anos, eu estou feliz e contente, para mim já está ótimo. Talvez para essa pessoa seja um caminho B. Entendem? Então, assim, acalmem o coração no sentido de que essas formas simples, elas estão aí para serem usadas, para que elas sirvam vocês, não para vocês servirem aos métodos. Entendem? Eu vou tirar aqui algumas dúvidas para a gente já falar como que isso se aplica dentro do clube. Olha só, a Raíssa falou o seguinte, meu marido é mais fluente que eu, mas ele não quer falar inglês com a nossa bebê. Ele fala que não quer ficar pensando em inglês o tempo todo. Olha só que interessante. Viu só que não é fluência? É isso mesmo, isso é um desafio mesmo. Você acha que atrapalharia futuramente a ponto de ela não querer falar inglês? Bruna comentou sobre o One Person, One Language, mas eu não me acho muito fluente para falar tudo em inglês. Eu fico pensando, na medida que ela crescer, vai ficando mais desafiador para ensinar, educar, chamar atenção, brigar, ter conversas sérias para passar ensinamentos, valores, etc. Olha, Raíssa, é o seguinte, você não precisa sair, como eu disse, do completo zero para o completo 100%, entende? Você pode ir sentindo essa jornada. Você pode ir vendo o quanto que ela é prazerosa, divertida, gostosa de curtir isso. Então, ao invés de você talvez pensar em migrar do zero
para o One Person, One Language, talvez seja interessante você falar assim, eu vou passar do 0 para o time and place. Então, todos os dias, durante o café da manhã, eu vou conversar com ela. Você disse que é uma bebê. Então, você não precisa falar com ela sobre as grandes coisas da vida ainda. Você não precisa explicar para ela sobre a origem dos dinossauros agora em inglês. Você pode simplesmente falar do tipo, come papá, come papá, tá gostoso? Isso, mamãe, come tudo. É o que você já fala com ela, não é verdade? E conforme ela for crescendo, você vai aumentando esse repertório. Como a Tainá falou, você não precisa se prender a um método e falar assim, nossa, isso aqui para o resto da vida, tá? Diga, Thay. Raíssa, você não se sente preparada agora, mas você vai crescer e vai melhorar o seu inglês junto com a sua filha. A melhor coisa de começar com um bebê é que você não tem a pressão de falar tudo perfeito, você não tem a pressão de falar, de ficar assim, aquele sentimento de ter que acertar tempo verbal. Tu não precisa, tu vai praticando com a sua filha até que vai ficar algo natural. Eu vi o teu relato, eu me lembrei de mim, quando eu me sentia super estranha para dar broncas no meu filho, e eu falava, quer saber, eu vou dar bronca só em português. Eu preciso me conectar com ele, eu preciso que esse meu filho preste atenção no que eu tô falando, então agora eu dou bronca em português. Mas com o tempo passando, eu fiquei, assim, conforme o tempo passa, e mais a gente vai falando inglês, a gente vai se acostumando com o inglês. Não fica mais aquele distanciamento de que estranho. Fica algo natural até para ti, fica para a criança e fica para ti também. Então, falando como alguém que viveu isso, eu achava super estranho, né? Tu falou de grandes conversas da vida. Para mim, teve um momento em que grandes conversas da vida era ter que dar a bronca. Então, para mim, isso era algo profundo, porque eu precisava instruir, eu precisava falar, eu precisava me conectar. E aí, naquele momento, eu falava em português. Depois de um tempo, conforme eu cresci, eu me acostumei com o inglês, o meu filho também, ficou cada vez melhor, cada vez mais natural. Agora, hoje em dia, por exemplo, eu dou broncas em inglês. Eu me sinto à vontade para isso. Eu sei que o meu filho se sente à vontade para entender, que ele vai entender tudo que eu estou falando. Então, a gente tem essas grandes conversas da vida em inglês com naturalidade. Por quê? Porque a gente vai, conforme o tempo passa, conforme a gente vai vivendo a vida em 2 idiomas, isso vai ficando cada vez mais natural. Agora, nesse primeiro momento que vocês todas estão vivendo, o inglês é uma coisa de fora, é uma coisa que está chegando, vai ter que todo mundo se acostumar com isso. Mas em algum momento vocês já vão estar todos habituados a isso, tão habituados a isso, como a minha filha de 3 anos. Ela olha para mim e ela não fala, eu te amo, mamãe. Não é o natural. O natural para ela, e para mim também, eu acho estranho quando ela fala te amo. O natural é I love you, mama. É a língua de afeto. O inglês para nós é a língua de afeto agora. Então, por quê? Porque a gente está vivendo a vida no inglês e vai ficando natural. Tá? Então, agora para ti é uma coisa estranha. Em algum momento isso vai ser natural para vocês. Em algum momento, aprendendo junto com a sua bebê, olha só como é vantajoso tu começar com bebê. Porque tu vai ter tempo para desenvolver isso. Tempo para desenvolver o teu inglês. Tempo para desenvolver a habilidade até de ter grandes conversas em inglês, por exemplo, se você quiser, porque se você não quiser, tu usa o português. Tá? Então, vamos mostrar para elas que vocês não estão sozinhas nessa jornada. Tá? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha, gente, quando eu comecei, eu estava completamente sozinha, a Tainá também. E agora a gente vai mostrar para vocês exatamente qual é a missão do Inglês em Família. Por quê? O Inglês em Família ele é pensado justamente para famílias, né? Que têm filhos de 0 a 3 anos, filhos de 4 a 6 anos, filhos de 7 a 10, de 10 para cima, mães que já são fluentes, mães que não sabem absolutamente nada de que forma o inglês em família é construído. Às vezes as pessoas falam assim, mas o seu curso é para gente? Gente, o inglês em família não é um curso, tá? Já aprendam isso, inglês em família não é um curso. Inglês em família é uma comunidade de famílias bilíngues. E dentro dessa comunidade, vocês têm vários caminhos, várias trilhas que vocês podem trilhar, vocês podem caminhar por elas, vocês podem escolher esses caminhos para atingir
o prêmio lá que eu falei, né, dentro do exemplo, que é o inglês do seu filho, o inglês das suas crianças, a amada, tão sonhada fluência da criança, né, que a criança tem esse repertório nos 2 idiomas. Olha só, aqui você aprende enquanto você ensina os seus filhos, é exatamente esse o nosso lema, que foi tão bem exemplificado aí pela Tainá no método passarinho, que é todos os dias a gente buscar e aplicar, buscar e aplicar. Só que esse trabalho de buscar e aplicar pode ser muito árduo, porque você ainda não saber por onde começar, não saber o que fazer, não saber onde buscar, isso já é um trabalho antes do trabalho. E aqui a gente quer simplificar, a gente quer pegar na sua mão, como alguém que já passou por esse caminho e coloca placas. Olha, não vira aí não, porque tem um buraco. Vem para cá, segue por esse caminho, vem por essa estrada. Você vai chegar mais rápido se você... Vocês não ligam o Waze? Vocês não usam o Google Maps quando vocês querem ir para algum lugar? Por que vocês usam o Waze? Por que vocês usam o Google Maps? Para vocês não se sentirem perdidas no caminho. E o Inglês em Família, que é um Waze, é um Google Maps, é onde a gente vai pegar vocês pela mão e falar assim, ó, caminha por aqui. Você tem um filho de 0 a 3 anos? Venha para cá. Você tem um filho de 4 a 6? Venha para cá. Você tem um filho alfabetizando? Venha por aqui. Ah, mas você não sabe por onde começar? Faça isso. Então, agora a gente vai mostrar para vocês o que existe dentro do Clube Inglês em Família. A Thay vai passando, tá, Thay? Eu vou explicando para vocês o que é cada um deles. E aí, a gente pode... Eu vou exemplificando, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu deixo as dúvidas para o final, depois da gente contar a grande novidade, que é a grande oportunidade, o grande motivo da gente fazer uma Black antecipada, vários encontros em outubro, para que vocês se planejem para o ano que vem, para que vocês tenham tudo, absolutamente tudo que é preciso para tirar esse sonho aí da gaveta e viver ele dentro da sua casa. Então, vamos lá. Dentro do Clube Inglês em Família, a gente... Peraí que eu vou voltar o slide. Tá bom. A gente tem... Esse aqui que é o ponto de partida. Você entra no Clube Inglês em Família, a gente recomenda que vocês comecem por aqui. Tudo sobre criação bilíngue. É um mini curso onde você vai aprender tintim por tintim de tudo isso aqui que a gente estava falando. Tem aula lá, bem objetiva sobre cada um desses métodos que a gente falou para vocês. Tem aula sobre as dúvidas, os mitos mais comuns. Ah, mas e se o meu... Falamos sobre inserir cultura também, o tempo todo. Em todos esses caminhos que eu vou te mostrar, tá, Lisiane? Mas, olha só, dentro desse tudo sobre criação bilíngue, dentro desse mini curso, a gente explica todas as dúvidas concernentes à criação bilíngue. Se o filho tiver preferência por uma só das línguas, e se eu tiver em público, e se o meu marido não fala inglês, e se eu tenho filhos de diversas idades, como que eu vou? Ah, meu filho tem 3 anos, meu filho tem 4 anos, o que é melhor para cada uma das fases de desenvolvimento? Então, dentro desse mini curso, isso aqui, gente, tá? Só isso aqui já valia tudo. Antigamente, antes de eu integrar parte da família Inglês em Família, eu tinha, em 2020, 2021, eu surgi com um curso chamado Criação Bilíngue, onde várias famílias entraram para aprender isso aí. Era um curso só, era um caminho só, e isso aqui já valia de tudo. Mas isso aqui é só o começo, isso aqui é o ponto de partida. As aulas não são longas, é para você se situar. Tudo sobre criação bilíngue, e é isso que você recebe lá, absolutamente tudo. Depois do tudo sobre criação bilíngue, nós temos alguns caminhos divididos ali por faixa etária. Primeira faixa etária de 0 a 3 anos, nós temos o Baby English. Baby English é um programa bilíngue de 10 semanas, onde semanalmente você vai aplicar um cronograma. Então, a Juliana tinha perguntado, eu preciso estudar antes de aplicar, né? Eu preciso buscar, eu preciso me preparar antes de interagir com meu filho, antes de fazer, eu preciso buscar isso. Isso é realmente um trabalho, né? Mas eu já fiz tudo para vocês, Tainá também já fez tudo para vocês. Olha aqui, ó, o Baby English, ele foi pensado para que em 10 semanas você veja o seu bebê de 0 a 3 anos interagindo em inglês com vocês. Em 10 semanas. Por quê? Porque não é uma aula particular para o seu filho. É você vivendo inglês dentro de casa. Então, semana 1,
Você vai aprender lá a chamar o seu filho em inglês, a dar comandos em inglês, a escolher um apelido para ele em inglês, a começar a trazer o inglês para o dia a dia. Semana 2, você vai aprender higiene. Semana 3, hora do banho. Semana 4, hora das brincadeiras. Semana 5, hora de vestir o seu filho. Hora das refeições. Então, em cada semana, você vai pegar o time and place. Sabe o método time and place que a gente acabou de explicar? Você vai expandindo. Então, você começa a falar no café da manhã, você vai para o momento da higiene. Continua na higiene, você vai brincar, você vai falar com ele. Então, o Baby English ele foi pensado dessa forma, para que o inglês embale toda a rotina da sua família, se você tem um filho de 0 a 3. Porém, nós temos não apenas o Baby English, mas temos também aqui, ó, o desafio First Steps, que são 12 semanas. Porque, por exemplo, você entra aqui e pensa, mas meu filho não tem 0 a 3 anos, como é que eu posso já botar a mão na massa? Você pode começar pelo desafio First Steps. Se seu filho tem aí a partir de 4 anos, para você não precisa mais ficar falando ali daquela forma um pouco mais de bebê, né? Com ele não tem aquele universo mais tão infantil, assim, tão pequenininho. Você pode começar pelo desafio First Steps, que tem mais ou menos a mesma proposta, só para uma faixa etária que já envolve mais jogos. Então, já existe uma interação ali um pouco mais, assim, diferente, né? Em termos ali do que a criança responde. Então, é basicamente a mesma coisa do Baby English, só que adaptado a uma faixa etária maior, que envolve já algumas tarefas de leitura em voz alta, alguns jogos, tá certo? Pode passar, Thay. Temos também o Wise Bear. O Wise Bear, aqui está o Book Club. O Wise Bear, ele tem 2 vertentes. Ó, 2 vertentes. Existe um Plus, o Wise Bear Plus. Essa é a única coisa que não está dentro do clube, que são aulas, encontros presenciais das crianças com a gente, tá? Vocês estão todos vendo a apresentação, pessoal? Tá todo mundo vendo a tela espelhada? Sim, sim. Deve ser alguma configuração do teu celular, Kênia. No celular. Mas não tem problema, depois a gente manda um texto lá no WhatsApp explicando um por um, tá bom? Eu falei presencial, né, Ju? Desculpa, online, eu falei presencial, a ideia era com a criança ali ao vivo, desculpa, eu queria falar ao vivo, falei presencial. Mas são encontros ao vivo com as crianças aos sábados pela manhã. Esses encontros, eles são à parte. Porém, com crianças maiores, tá? A partir de 10 anos, ali 9, 10 anos. Porém, contudo, entretanto, nos últimos 2 meses, eu e Tainá incluímos, isso é 100% incluso dentro do clube, o Wise Bear, que é uma trilha para crianças a partir ali de 9 anos, crianças que já leem com fluência, crianças que já, por exemplo, conseguem pegar um livro de capítulo, como O Hobbit, Mágico de Oz, Peter Pan, que elas conseguem pegar e ler. Esse é o público aí do Wise Bear. Nós temos semanalmente, também como um programa bilíngue lá do Baby English, lá do Desafio First Steps, agora com crianças maiores. A gente inclui literatura, música. Então, toda semana as crianças aprendem sobre um personagem da literatura clássica do mundo inglês, né? Então, elas aprendem sobre personagens de Tolkien, de Roald Dahl, como Charlie Bucket, da Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, a Dorothy Gale, né, é o nome dela, a Anne Shirley, do Anne de Green Gables. Então, tem essas personagens de literatura, tem música de compositores como... a Tainá colocou aqui, né? Música de compositores como Tchaikovsky, músicas também, o que a gente chama de músicas folclóricas, né? Mas no sentido de músicas populares, como Take Me Home. A Jordana tá aqui, a aluna do clube, disse que o filho dela amou, né? Tá amando aí o Wise Bear, cantando as músicas com ela, e realmente, gente, é muito gostoso ver esse módulo, ele está em construção. Então, quando vocês acessarem lá, esse sábado agora, por exemplo, a gente vai liberar a semana 6 lá dentro. Então, a cada semana nós já estamos liberando esse módulo. Participando agora, você vai ver isso aí saindo do forno e poder tirar dúvidas mais específicas e ajudar na construção também. Como já aconteceu de mães darem sugestão, seria legal ver tal coisa. E a gente vai lá e coloca lá dentro do módulo algo que só é possível enquanto ele está em construção. Tá bom? Olha só para vocês verem, a gente vai mostrar aqui, porque fica talvez muito abstrato, né? Essa aqui é a semana 1. Cadê? Vocês estão vendo? Tá aparecendo para vocês agora? Sim, tem que clicar em apresentar ali no cantinho. Aqui é a semana 1 do Wise Bear. Olha só, para mim aqui ainda está carregando. Aí.
Olha só, isso aqui é a primeira semana que a criança, no dia 1, tem contato com o personagem. Aí, ó, ela começa a aprender a escrever sobre ela mesma, usando aquelas informações do personagem, sobre o autor da história. Aí, no dia 2, ela tem jogos para aprender a jogar inglês em família. Aqui, ó, as palavras, aquilo que ela vai dizer. Ah, mas eu não sei, como é que eu vou acompanhar? Aqui a gente sempre faz o esquema, ó, de colocar um suporte para você se lembrar, para você se situar. Então, no nosso material, a gente consegue mostrar para vocês aqui, ó, o que você precisa comunicar em inglês e um suporte para os pais que estão aplicando com a família. Então, temos os jogos, olha aqui, ó, música clássica para as crianças, onde elas conseguem fazer um estudo de composição em inglês. Então, tem música, ó, composição de música, receita. Ai, eu amei ver os vídeos dos nossos Wise Bears, lá nos nossos Bears, fazendo receitas com a família. Temos aqui tarefa doméstica para as crianças maiores. Então, eu queria tanto incluir o meu filho no dia a dia em casa. Você pode fazer isso, ainda pode fazer isso em inglês, afinal, a criação bilíngue é isso, né? A vida em 2 idiomas. Jump rope, o jogo aqui, ó, de pular cordas, que é uma atividade ao ar livre. Temos também devocional para o 7º dia. Então, é isso aqui. O Wise Bear é isso. Ao longo de 12 semanas você tem essas propostas. Queria só mostrar para vocês, mas vamos voltar aqui, então, para explicar o que tem dentro do clube. Falamos sobre Baby English, tudo sobre criação bilíngue, falamos sobre o desafio First Steps, agora sobre o Wise Bear. Temos também o currículo. O currículo, já vou me adiantar também para mostrar aqui para vocês. Olha só, são 12 apostilas para 12 meses do ano. A gente recomenda que o currículo seja aplicado com crianças. Essa aqui é a apostila do 2º ciclo, né, do 2º trimestre, digamos. O currículo são 12 apostilas que tem como inspiração 12 livros, 12 obras literárias, né, do mundo infanto-juvenil, em inglês, mas não é necessário você ter os livros para você conseguir aplicar. Então, olha aqui, nós temos a apostila do ciclo 2, olha só, tá vendo aqui que a gente dá um suporte para a mãe, mas a criança trabalha com séries, ó, com verbos, com vocabulário. Então, a cada dia, a ideia é que você aplique o currículo diariamente, ali, 15 minutinhos por dia. Você tem já tudo pronto para você conseguir aplicar com a sua criança. Olha aqui, ó, um modal verb, can e can't. Como que você aplica na prática? I can see the bird. I can't see the bird. Você consegue aplicar aqui dentro das atividades, tá? Ó, aqui esse aqui é o baseado nesse livro, The Little House. Então, a gente não consegue hoje mostrar agora o Baby English, porque ele é na plataforma Hotmart, aí pode ficar meio pesado aqui e meio cair a nossa conexão, fica um pouco difícil, porque... Mas nós temos também vários destaques no Instagram mostrando por dentro. Lá a gente consegue filmar e mostrou por dentro com detalhes para vocês, tá bom? Isso. Então, dá para vocês olharem ali. Isso tudo que a gente está falando, a gente vai colocar lá no grupo também, mais explicado ali para vocês terem por escrito também. E o link desses destaques a gente coloca lá para vocês também, porque já tem filmado mostrando por dentro, tá? Isso. Nós temos, além, então, do currículo, temos uma série de aulas que acontece, né, todas as quintas. Desde fevereiro, a gente vem toda quinta-feira ao vivo com as alunas construindo esse módulo ali dentro do clube, que é o Tudo sobre Alfabetização Bilíngue. Bruna, eu tenho um filho de 4, 5 anos, posso fazer a pré-alfabetização nos 2 idiomas? Pode. Bruna, a partir de que idade é o currículo, tá? O currículo a gente recomenda ali a partir de 4 anos, mas tem algumas famílias que fazem com crianças de 3 anos e meio, que é super tranquilo. Tem famílias que fazem com crianças de 8, que também dá super certo. Então, o que você vai precisar fazer é sentir ali o seu filho e ir aplicando, mas ele assim, a média de idade ele é aos 6 anos, 5 anos, 4 anos, perto da fase de alfabetização. Um pouco antes, um pouco depois, tudo ok, tá? Tudo sobre alfabetização bilíngue, então, é para aquelas famílias que querem saber como funciona esse processo, né? Eu vou alfabetizar meu filho em português. O inglês não vai atrapalhar? Mas como é que eu vou explicar os 2 sons das 2 línguas? A criança não vai confundir? E como é que eu começo? Eu começo igual no português, pelas vogais? Ou eu começo com grupos de letras? Como que eu uso o método fônico? Tudo isso a gente tem construído tintim por tintim dentro do clube, dentro dessa trilha. E dentro
em breve. Esperamos contar novidades para vocês sobre o material que a gente tem sonhado aí, né, Tainá? Então, as alunas vão ter aí grandes privilégios quando esse material sair. Porém, nós temos recursos já dentro do clube para que você possa também ir aplicando, tá bom? Muitos materiais de pré-alfabetização já está disponível, já tem apostila lá para assuntos das letras. Gente, é tanta coisa que se eu fosse abrir aqui e mostrar em detalhes, a gente ia ficar até meia-noite mostrando. Mas tem esses destaques ali, tá? Por exemplo, o material de alfabetização que está lá dentro do clube, eu usei para alfabetizar esse menino aqui. Eu fiz para ele e depois falei assim, quer saber, eu vou botar lá dentro tudo, vamos dar tudo para elas de uma vez, tá? Então, é um material que sozinho ele já funciona na pré-alfabetização do seu filho. Não é como se você fosse, eu vou precisar de um recurso extra. Não, tá ali o que você pode usar, tá bom? E como, gente, se não bastasse, esse ano nasceu dentro do clube. Gente, isso aqui é tudo incluso, tá? Isso aqui não é assim, mas eu não sei qual eu vou escolher. Não, escolhendo o clube, você escolhe tudo, você tem tudo. A gente pensa assim, tudo para o seu filho. E, como a gente pensa em tudo, a gente pensa também nos pais, em vocês, mães. Nós temos a formação Mama Bear, que são aulas ao vivo para as mães, tá bom? As mães do clube, principalmente aquelas que falam, mas eu não sei inglês, eu aplico o currículo, eu aplico o Baby English, mas eu queria tanto saber mais, eu queria tanto desenvolver mais. E aí, gente, nós temos a formação Mama Bear, são aulas ao vivo toda terça-feira, para as mães que estão aprendendo inglês. Esse ano nós temos com o básico 1, nós estamos na unidade 5 agora, vamos fechar esse semestre, né? Agora, no início de dezembro, e as mães já têm grandes relatos. Esses dias, o relato da Cris quase me fez chorar. Cris é uma aluna que falou assim, que estava tão em dúvida, né? Assim, eu não sei se eu estou aprendendo, não sei se eu estou... E um dia ela foi escutar uma música e falou assim, nossa, parece que a música, né, abriu os meus olhos, eu escuto a música de um outro jeito, eu consigo ter um contato com o inglês de outra forma, muitas coisas ela já identifica, já consegue usar, e é isso aí que a gente tem vivido. Gente, tem mais alguma trilha? Tá, são tantas... a comunidade de alunas do WhatsApp, isso ali não é uma comunidade, né? Aquilo ali é uma família mesmo. As alunas super se ajudam, trocam experiências, trocam dúvidas, ideias, partilham a caminhada delas, e é realmente... um grupo, não é um grupo assim só para fazer peso no WhatsApp, não, tá, gente? É um grupo muito, muito bom mesmo, muito engajado, as mães contando ali sobre as suas experiências dentro do clube. Nós temos o grupo de cada uma dessas coisas. Então, Bruno, olha, eu vou entrar no Inglês em Família, mas eu quero fazer só o Baby English. Tem lá o grupo só do Baby English para você tirar dúvidas e compartilhar experiências só com as alunas que fazem Baby English. Mas, o que acontece, gente? O Inglês em Família, ele é pensado assim. Imagina que você vai no McDonald's e você compra um hambúrguer só para você. Só que aí um dia o dono do McDonald's, lá o gerente, fala assim, você comprou um hambúrguer só para você, mas calma aí. Toma aqui um para o seu filho, um para o seu marido, um para o seu filho mais velho, para o seu bebê. Toma aqui, um hambúrguer para todo mundo. Eu vou na academia me matricular. Aí o dono da academia fala assim, você vai se matricular, pois você foi sorteada. Porque tem academia para você, tem natação para o seu filho mais velho, tem psicomotricidade para o seu bebê, para o seu filho do meio ele pode fazer a aula do Kids lá na natação. Então, o Inglês em Família é assim. Você entra no Inglês em Família e você tem recursos para todas as idades, para a família inteira. Hoje nós temos ali já aproximadamente, se eu não me engano, né, Tainá, umas 300 famílias, mais ou menos. Tem mais. Tem mais já. Olha, já batemos mais de 300 famílias, o Inglês em Família existe há um tempo, mas nesse novo formato, né, depois que a família cresceu, depois que eu entrei, desde ali do início do ano nós já estamos. Ainda faltou, ainda temos o aulão de LVA em inglês, leitura em voz alta em inglês, tudo detalhado, com indicações de livros, falando como você escolhe um bom livro para você ler inglês com o seu filho. Ainda tinha isso aí, dentro do clube.